Bom, então agora a gente vai ver o Teorema de Stokes. Ele, digamos assim, ele é uma generalização do Teorema de Green. Tá? Vamos só lembrar o que é o Teorema de Green. O Teorema de Green, não vou colocar todas as hipóteses, mas basicamente, se eu tenho XY, uma região aqui no plano XY, e gama é a curva que é a fronteira dessa região, tá? Então, o Teorema de Green ele fala que eu calcular a integral de um campo P dx mais q dy sobre essa curva gama, ela é igual a calcular a integral dupla sobre essa região R de d-ROM q d-ROM x menos d-ROM p d-ROM y dA. Deixa eu só confirmar se é exatamente se é isso ou se é menos isso. Isso mesmo. Tá? Então, bom, eu calcular a integral de mínimo de um campo f, né, que no caso a f de xy, ela é pi mais qj, né, um campo bidimensional. Então, calcular o fluxo através dessa fronteira aqui é equivalente a calcular essa integral dupla. Tá? Então, isso é o que diz o Teorema de Green. O Teorema de Stokes, não vou pôr todas as hipóteses, por enquanto, né? Mas, se a gente tem uma superfície aqui, digamos que eu tenho uma superfície, então, aqui, pensar nisso, cuja fronteira, eu vou fazer aqui de uma cor de azul, tá? Cuja fronteira seja uma curva aqui, ó. Essa curva aqui, azul. Vamos aqui, eu vou chamar essa curva aqui de C, ela vai ter que estar positivamente orientada, tá? Isso aqui basicamente é, quando você está percorrendo aqui a curva C, o domínio está sempre à esquerda, né? É basicamente a ideia que a gente tem aqui, tá? O conjunto, né? Então, ó, aqui é a superfície, tá? Não é uma região plana. Então, o Teorema de Stokes, ele vai relacionar a integral de linha dessa curva C aqui, do campo P dx mais Q dy mais, vou chamar aqui R dz, né, um campo tridimensional, com a integral de superfície, vamos aqui eu estou com a superfície S, né, do rotacional, vou definir quem que é esse, né, rotacional de F, escalar, vetor normal aqui, vou chamar aqui dψ, ou ds, isso maiúsculo, integral de superfície. Tá? Bom, então, o que vai estar acontecendo aqui, né? Por que eu falo que ela generaliza essa aqui, né? Porque quando a gente tiver, ao invés de estar com uma superfície, se essa superfície, por exemplo, for no plano XY, vai coincidir com essa aqui, porque o rotacional lá vai dar exatamente, né? O rotacional, produto escalar com vetor normal aqui, unitário, com essa d sigma aqui, a hora que eu calcular essa expressão aqui, vai dar exatamente isso aqui. Tá? Por isso que a gente fala de generaliza. Isso aqui vai ser um caso particular quando eu tiver com uma superfície plana, até no plano XY. Não basta que ela seja plana. Para generalizar isso, tem que estar no plano z igual a zero. Tá? Então, o que diz o Teorema de Stokes? Ele vai relacionar
uma integral em uma superfície com a integral de linha aqui na curva que é a fronteira dessa superfície. Tá? Então, bom, se a superfície não tiver fronteira, né, se a fronteira for zero, ou fronteira não for ponto nenhum, né, se for uma superfície fechada, por exemplo, uma bola não tem superfície, não tem fronteira, né? A bola toda, né? Tridimensional, a integral aqui no fundo vai ser zero, né? Porque a curva aqui no fundo é um ponto só. Tá? Bom, então aqui eu apresentei uma notação e expliquei o que é, né? Agora vamos ver o que é o rotacional de um campo F, tá? Associação vetor, né? Esse F aqui, bom, é esse aqui tridimensional, né? PI mais QJ mais RK, tá? É o campo tridimensional. Então, o teorema de Stokes, ele generaliza o teorema de Green nesse sentido. O que antes você estava fazendo no plano XY, né? Isso aqui também é uma superfície. Né? Ou seja, um subconjunto do plano XY, ele é uma superfície. Só que você está generalizando com uma superfície qualquer. E o interessante que, né? Bom, eu estou com essa superfície S aqui. Isso aqui dá, pelo teorema de Stokes, a gente vai ver que isso é igual à integral sobre essa curva. Mas, se eu estiver pensando em qualquer superfície aqui, claro, desde que ela seja orientada, né? E lisa, né? Suave por partes, ou, perdão, suave, né? A curva tem que ser suave por partes. A integral, ali eu chamei de S, eu vou chamar de S1 aqui, ó. Isso aqui vai ser igual à integral sobre a superfície S1. S1. Por quê? Pelo teorema de Stokes, calcular a integral dessa superfície é a mesma coisa que calcular a integral sobre a bordinha aqui, a curva. Bom, essa aqui é a mesma borda da superfície S1. Então, calcular essa integral de superfície sobre a superfície S1 é equivalente a calcular a integral sobre a curva. Então, o interessante é isso, que não vai depender da superfície. Vai depender, claro, que ela seja regular, esteja orientada positivamente. Mas, qualquer tipo de superfície que atender isso, desde que elas tenham a mesma fronteira, essa integral do rotacional vai ser igual a essa integral do rotacional. Tá? Não vai depender da superfície. Isso é bem interessante. Claro que não é qualquer função, né? E o integrando tem que ser esse, né? Rotacional de F, escalar vetor normal, unitário. Tá? Bom, ok? Então, um panorama geral do que fala o teorema de Stokes, agora vamos começar a entender esses conceitos, né? O que é o rotacional do campo, que é um novo campo, e como a gente calcula ele. Tá? E aí depois a gente já vai para o teorema de Stokes. Então, vamos entender agora o que é o rotacional de um campo. Bom, rotacional de um campo, ou campo rotacional. Tá? Então, ó, vou pegar um campo aqui, tridimensional, se já F, XYZ igual a P, e, de novo, P, XYZ é uma função escalar, né? O que também, J mais RK. É um campo vetorial. Bom, definimos o campo. Vou colocar entre parênteses, eu posso falar ou campo rotacional ou simplesmente o rotacional. Por isso que eu coloquei o campo entre parênteses.
de F como o campo dado por. Bom, eu não coloquei ali, né, mas vou até colocar uma setinha aqui no F. Eu preciso que essas funções aqui, né, tenham derivadas parciais contínuas, tá? Ó, P, Q e R, a gente coloca aqui de classe C1, tá? O que significa isso? Significa que as derivadas parciais delas são contínuas, tá? Isso que é classe C1. Classe C2, que as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, tá? Então aqui são as derivadas parciais contínuas. Então, o vetor rotacional ele é dado por dρ R dρ Y menos dρ Q dρ X I mais dρ P dρ Z menos dρ R dρ X J mais, bom, aquela é a terceira parte de lá, né? Cadê que eu tinha colocado aqui? A dρ Q dρ X menos dρ P dρ Y K. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Tem a derivada da primeira, perdão, a terceira componente em relação à primeira, a segunda, a da segunda em relação à terceira. Opa, aqui está errado, aqui é Z. Eu vi que tinha um erro aqui. Aqui é Z. É por quê? Porque está multiplicando o I, tá? Quando multiplica o I, só tem derivada parcial em relação a Y em relação a Z. Quando multiplica a primeira componente. Quando multiplica a segunda, em relação a Z, em relação a X. Quando multiplica a terceira, X e Y. Tá? Isso aqui é a ideia. Ok. Tá? Bom, observa que você chega no vetor aqui, mas não é tão simples, né? A gente ficar lembrando isso aqui. Tirando aqui, ó, essa terceira aqui, que a gente até já vê, né, para um campo F ser conservativo, né? Mas mesmo assim pode causar confusão na hora de calcular quem são as derivadas. Você troca, né, a posição das funções. Tá? Então tem uma regrinha que facilita muito para dizer, para calcular, né, a rotacional de uma função, tá? A gente faz através de um cálculo formal envolvendo determinante. Do mesmo jeito que a gente calcula o produto vetorial de dois vetores usando um cálculo formal determinante, a gente usa aqui para calcular o rotacional, tá? Ó, observe aqui. Bom, vou colocar o determinante aqui e a gente já vai fazer a conta dele. I, J, K, dρ X, dρ Y, dρ Z. E aqui as funções P, Q e R. Tá? Vamos fazer um cálculo formal, tá? O que significa isso? Significa que a gente vai calcular esse determinante com as propriedades que a gente sabe de determinantes e usar aqui que é um operador derivada, agindo em R, multiplicando o vetor I. E aí o resultante, claro, a gente vai ter essa questão. Aqui eu vou estar derivando essas funções, né, a derivada em relação a x, a y e a z, e aqui eu vou estar dando a direção dos vetores. Então aqui eu vou ter uma coordenada e aqui eu vou ter a direção. Então, ó, vamos ver o que dá isso. Então, ó, vou estar derivando em relação a y, a função r, e a direção do vetor i. Esse, vezes. Estou usando regra determinante numa matriz 3×3. Mas, agora no J, vou derivar P em relação a Z na direção J.
Vou continuar aqui embaixo. Mais K, esse e esse. Vou derivar Q em relação a X na direção do vetor K. Agora, menos do determinante. Vou derivar P em relação a Y na direção do vetor K. Menos. Vou derivar Q em relação a Z. Esse. Na direção do vetor I. Menos. A última. Vou derivar R em relação a X na direção do vetor J. Bom, vou só reescrever isso aqui e agrupar o I com I, J com J e K com K. Então, ó, quem multiplica o vetor I? Derrom R, derrom Y, menos derrom Q, derrom Z. Isso aqui que multiplica o vetor I. Mais o que multiplica o vetor J, derrom P, derrom Z, menos derrom R, derrom X. Multiplica o vetor J, mais o que multiplica o K, está ali, derrom Q, derrom X, menos derrom P, derrom Y, vetor K. Bom, se a gente for olhar, exatamente o que está aqui. Derrom R, derrom Y, menos derrom Q, derrom Z. Derrom P, derrom Z, menos derrom F, derrom X na direção J. Derrom Q, derrom X, menos derrom P, derrom Y na direção K. Então, isso aqui é o rotacional do campo. Tá? Então, eu não preciso gravar essa fórmula aqui. Tá? Se eu quero calcular um vetor rotacional, basta eu colocar aqui o IJK. Aqui a gente chama de operador gradiente. E aqui as componentes do campo. Tá? Então, ó, vamos só reescrever isso aqui. Deixa eu dar essa parte aqui. Ó, então, do cálculo anterior, temos. Bom, eu posso escrever que o rotacional da F, ela é o quê? Um nabla aqui, já vou explicar o que é isso, vetorial, o campo F. Onde o nabla, que a gente chama de nabla, é operador gradiente. Que é o melhor, isso que a gente chama de nabla. E o F é o campo, né? F, se quiser, mas nem precisaria, né? A gente já está usando. E o F é o campo. PI mais QJ mais FK. Então, a gente não precisa ficar gravando essa fórmula não, tá? Vamos ver um exemplo aqui que é bem simples de calcular o rotacional de um campo. Tá? Então, a gente costuma escrever que o rotacional é dado por isso aqui, né? O gradiente, operador gradiente, vetorial com F. Lembrando que o produto vetorial, no fundo, é calculado dessa forma. Né? O produto vetorial, a gente coloca IJK na primeira linha, as coordenadas do primeiro vetor aqui na segunda linha e do terceiro vetor na terceira linha. Tá? Primeiro vetor, perdão, do segundo vetor na terceira linha. O primeiro vetor é a nabla e o segundo vetor é o campo. Tá? Não posso trocar a ordem, porque senão muda de sinal. Tá? Posso trocar a ordem, vai ser sempre o nabla vetorial F. Se eu calcular F vetorial nabla, vai dar um sinal trocado. Tá? Vai dar menos isso aqui. Não vai dar rotacional, dá menos o rotacional. Então é sempre nessa ordem aí. E aí a gente não precisa ficar escrevendo nem lembrando da fórmula. Tá? Então sempre que
a gente for calcular o rotacional do campo, a gente calcula esse determinante aqui. Tá? Quer ver? Vamos ver um exemplo aqui agora. Bom. Dado campo fxyz igual 2xy menos cosseno z e mais seno x z j mais x zk, determine rotacional de F. Então, ó, como eu falei, né? Então, usando essa notação aí, rotacional de F é produto vetorial do operador gradiente com o campo F. Ou ainda F. Então, que a gente aprendeu lá de geometria analítica. Quando eu estou com o produto vetorial de dois vetores, na primeira linha IJK, segunda linha, as coordenadas desse vetor, que nesse caso é o operador derivado, né? dρ x, dρ y e dρ z. Na terceira linha, as coordenadas da função, 2xy menos cosseno z. Aqui fica... Opa, vou ter que aumentar aqui um pouquinho, né? Ficou um pouco apertado. Só colocar mais para cá para não ficar muito um em cima do outro, né? dρ y. Aí aqui é a segunda componente, seno de xz. E k dρ z xz. Tá? Então... Bom, a gente faz a continha aqui agora calculando esse determinante. Então, ó, vou derivar em relação a y, xz dá zero, 0i, mais, vou derivar em relação a z, essa expressão, esse e esse. Né? Então, derivada do cosseno é menos seno, com menos aqui dá seno z, j. Agora, pegar isso aqui e derivar em relação a... Derivar esse em relação a x. Então vai ficar o quê? Mais, derivada do seno é cosseno. Usando a regra da cadeia aqui, né? Vai ficar z cosseno de xz. Então, derivada do seno é cosseno de xz, vezes a derivada que está aqui dentro em relação a x. Agora, negativo, menos. Vou derivar essa expressão aqui em relação a y. Então, vai ficar o quê? 2xk menos. Vou derivar essa expressão aqui em relação a z. Então, vai ficar o quê? X cosseno xz, esse vezes i, né? Opa, aqui ficou faltando o k, né? Direção do vetor k. Era esse vezes esse. Não posso esquecer qual direção que está. Então, ó, esse aqui é a derivada desse aqui em relação... Esse, né? Derivada desse aqui em relação a y, deu menos 2xk. Aqui o menos é por causa do sinal determinante, né? Nesse sentido. Agora, eu estou derivando em relação a z. Esse aqui, então ficou o menos determinante. Usando a regra da cadeia, cosseno de xz vezes a derivada de xz em relação a z, né? O x. E o último dá... Esse vezes esse dá menos zj. Isso. Esse com esse com esse, né? Bom, agora a gente agrupa. Então, observa que ficou muito fácil para calcular o rotacional, né? Não preciso ficar decorando fórmula, não. Sempre eu calculo esse determinante, que eu não corro o risco de errar uma fórmula. E aí compromete tudo. Bom, logo, quem que é o rotacional da F? Então, ele é um campo. Que campo é esse?
que multiplicaria. Opa, não. É menos. Multipliquei menos x cosseno xz e, certo que é zero, né? Agora j mais seno de z menos z j, então é esse, e o k mais z cosseno xz menos 2x. Esse é o campo rotacional. Então, observa que é bem simples de calcular, não tem dificuldade. Calcular a derivada aqui, só toma cuidado para escrever isso que serve. Aqui, ó, operador gradiente, né? Ou seja, operador de derivadas parciais, e aqui as funções do campo vetorial. Tá? Só para a título de exemplo para vocês, se eu tivesse com um campo bidimensional, né, que é o que a gente estava trabalhando, integral, definir a integral de linha, no teorema de Green, basicamente, né, ó. Se eu estou com um campo aqui, ó, se f de xy, vou colocar um n de xy e mais n xyj. Tá? Bom, eu posso aplicar essa fórmula também. Tá? Como que eu faço? Se eu considerar vou chamar aqui de f-til uma extensão desse campo, xyz. Tá? Na verdade, eu vou fazer coincidir com esse aqui. Ó. Vai ser n xy e mais n xyj mais 0, vetor do campo nulo, k. Vamos calcular o rotacional desse campo f-til. Vocês vão ver que vai coincidir só com a última parte, né, do que a gente trabalhou lá no campo F. Né? Dρn e dρx menos dρn e dρy. Claro que é na direção do vetor k, né, que vai ser ortogonal ao plano gerado, né, o plano que contém esses dois aqui, que no caso é o plano xy. Então, ó, calcular aqui quem é o rotacional do f-til. Ó, o i, j, k. Aqui o operador derivada, né? Derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z. Então aqui o m, o n e o zero, campo nulo. Então se eu for derivar, bom, em relação a i, vai ficar a derivada de zero, dá zero, zero i. Pois em relação a j, mais, bom, vou derivar m em relação a z, mas o m só depende de x e y, não depende de z. Então, ó, vou até colocar aqui, dρm de xy, dρz, j, isso aqui dá zero, não depende de x e de z, mais, agora o k, vai ficar o dρm, dρx, k, menos dρm, dρy, k, depois, menos, bom, mesma coisa, vou derivar o n em relação a z, direção do vetor i, mas lembra que o n só está dependendo de x e y. Então, aqui eu derivo em relação a z, dá zero. Né? E o último aqui vai ser zero vezes, vai dar menos 0j. No fundo, isso aqui dá o quê? dρm, dρx, menos dρm, dρy na direção do vetor k. Aqui é o termo que a gente calculava lá. Um campo bidimensional. Tá? Então, aquele lá, esse aqui no caso é o rotacional da F, né? Para a dimensão 2. Então, dρm, dρx, menos dρm, dρy. Tá? Então, é a única componente não nula ali desse vetor. Ele aponta, né, na direção ortogonal ao plano xy, né, o plano que contém
esses dois campos, perdão, esse campo, né? Esse campo F está no plano XY. Então, o vetor rotacional ele vai ser ortogonal ao campo. Tá?